de Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Convido a amada igreja, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor na segunda Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 23. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. O tema da mensagem nessa noite: uma família abençoada pela presença de Deus. Quem deseja que sua família seja abençoada? Amém, queridos? Hoje nós veremos que isso é possível por meio de Jesus Cristo. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 11, a versão que eu estarei lendo é a NVT. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Verso 16: enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e oferta de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Até aqui, feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, que alegria estar na Tua casa, que alegria poder estar na Tua presença, poder cantar hinos, cânticos de louvor e adoração ao Teu santo nome. Que alegria poder estarmos reunidos como igreja, como família de Deus, diante do Senhor. O nosso desejo nessa noite, Pai, é sermos alimentados pela Tua palavra, e eu te peço que em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que o Senhor fale conosco, que o Senhor gere o temor e também o desejo, o anseio pela Tua presença. E nós sabemos que com isso as Tuas bênçãos serão consequências. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se assentar.
Glória a Deus. Deixa eu só perguntar, quem esteve aqui hoje pela manhã ou que assistiu o culto pela manhã, só levanta sua mão só para eu reconhecer. Amém, glória a Deus, glória a Deus, amém. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje a mensagem dessa noite é uma continuação da pregação feita pela manhã. Portanto, quem não veio, quem não assistiu a pregação pela manhã, eu aconselho você a tirar um tempinho durante essa semana, acessa lá o canal do YouTube aqui da nossa igreja e assista a mensagem dessa manhã, porque vai fazer todo um sentido, é todo um contexto. O ponto central da mensagem que foi pregada nessa manhã, que é o contexto dessa noite, é que boas intenções, preste atenção, boas intenções, quando não estão alinhadas à palavra de Deus, podem produzir prejuízos e consequências terríveis. Nós vimos nessa manhã que por mais de 40 anos, durante o reinado de Saul, nós não encontramos nenhuma referência bíblica de que Saul tentou buscar a arca que ficou por mais de 50, 60, talvez até 70 anos na casa de Abinadab. E isso nos mostra que Saul, ele desejava o trono, Saul, ele desejava o status de rei, mas Saul não desejava que o Senhor reinasse e governasse na vida e diante do Senhor. Nós vimos aqui que quando Davi, ele assume o reino, tudo muda. Davi, ele entende algo que é essencial. Davi, ele diz assim: este povo que eu estou reinando não é meu, é de Deus. Quem me colocou à frente deste povo foi o próprio Deus. Por isso, não há sentido de eu querer reinar ou querer viver sem a presença desse Deus. E por isso, uma das primeiras coisas que Davi fez quando ele começou a reinar foi justamente ir lá na casa de Abinadab, onde estava a Arca da Aliança, e buscar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, para colocar ali em Jerusalém e colocar ali diante de todo o povo. Nós vimos nessa manhã que a intenção de Davi em querer buscar a arca era uma ótima intenção, era das melhores intenções. O que ele estava fazendo, com certeza, era a coisa certa. Um carro novo foi construído, uma carroça nova, específica para trazer a Arca da Aliança foi construída. Uma comitiva foi formada para ir todos e juntos buscarem a Arca do Senhor. O povo adorava com hinos, com cânticos de alegria, com instrumentos musicais, eles iam à frente tocando e entoando, adorando ao Senhor. Tudo parecia perfeito, um dia inigualável, o dia em que Davi desce à casa de Abinadab para buscar a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Mas naquele dia, algo terrível acontece. Quando os bois que estavam à frente daquela carroça tropeçaram, balançou aquela carroça, e Uzá, filho de Abinadab, um dos que eram responsáveis por cuidar da arca, ele estendeu a sua mão para segurar a arca, e a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. Uzá morreu ali mesmo, ao lado da arca. Nós vimos nessa manhã que o problema não foi apenas o gesto para segurar a arca. Houve uma sequência de negligências cometidas por Uzá e também por Davi e os seus conselheiros. E uma dessas sequências, na verdade, uma delas, é que nós vemos que Uzá, pelo fato dele crescer no mesmo lar onde estava a presença de Deus, porque
a arca da aliança ficou na casa dele por dezenas de anos, por décadas, podemos falar assim. E então, infelizmente, Uzá acabou se acostumando com a presença de Deus ao ponto de perder o temor pelo próprio Deus. E por que eu digo isso? Porque uma das evidências da falta de temor a Deus é a falta da observação, a falta de prática da palavra de Deus. Quando Uzá, ele toca na arca da aliança, ele estava negligenciando uma ordem direta dada por Deus lá em Números capítulo 4, lá em Números capítulo 14, onde que diz que os objetos sagrados do tabernáculo, o candelabro, a mesa da proposição, a arca da aliança, ninguém podia tocar. Se alguém tocasse, certamente iria morrer. Essa era uma ordem clara, uma ordem objetiva, não era uma ordem ambígua e nem desconhecida. Mas o fato de Uzá estender a sua mão e segurar a arca, ele estava ali transgredindo a lei, a vontade e a palavra do Senhor. Nós vimos também que não foi só Uzá culpado por tudo isso, nós vimos que o próprio rei Davi, junto com os seus conselheiros, eles negligenciaram também a palavra, porque havia um modo correto de se transportar a arca da aliança. Havia um povo específico, os levitas, os coratitas, é eles quem deviam transportar a arca da aliança em seus ombros. Mas por que eles colocaram em uma carroça nova? Por que eles colocaram em carro de boi? Porque eles se basearam na mesma forma quando os filisteus, quando eles tinham roubado a arca da aliança, eles devolveram a arca da aliança num carro de boi. Ora, os filisteus, eles não têm acesso da palavra, eles não têm conhecimento da verdade, por isso eles fizeram assim, por isso que Deus permitiu que a arca fosse transportada dessa forma. E quando Davi, Uzá e seus homens vão fazer o transporte, ao invés de se basearem no que Deus tinha revelado na palavra, eles se basearam no modo que os filisteus tinham transportado a arca. E Deus estava ensinando algo muito sério, tanto para Davi, quanto para aquele povo e também para nós nessa noite. O que Deus estava ensinando é que a santidade de Deus, ela não é definida pela boa intenção do coração do homem, mas é pela revelação das Escrituras. Inúmeras pessoas que hoje se dizem cristãs, vivem uma vida totalmente desregrada e incoerente com a palavra de Deus, e elas justificam os seus próprios atos, os seus próprios pecados, dizendo: Deus conhece o meu coração. Quantas pessoas dizem: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei que eu estou vivendo em pecado nessa área, mas Deus sabe o quanto eu amo Ele. E o X da questão aqui, queridos, é que o relacionamento com Deus não se dá pela intenção do seu coração, mas por meio daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras. Se Ele não tivesse revelado, tudo bem, mas Deus revelou, Deus estabeleceu o modus como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser, como marido, como esposa, como pastor, como servo, como discípulo, tudo está registrado nas Escrituras, e é a minha e a sua responsabilidade conhecermos as leis do Senhor e aplicar na nossa vida. Se eu for visitar um outro país, e eu cometer ali um delito, e eu for preso, e chegar diante do juiz, e eu falar diante do juiz: mas eu não sabia dessa lei, ele vai falar: problema é seu, aqui estão as provas, você desobedeceu, tinha uma lei, a responsabilidade era sua de conhecê-la e de obedecê-la. Quem está entendendo, diz amém.
Querido, é como diz o ditado: de boas intenções o inferno está cheio. E é por isso que quando Uzá morreu, Davi imediatamente ele parou, ele teve medo do Senhor e ele se perguntou: como poderei levar a arca da aliança? Em outras palavras, Davi ele pergunta: o que as Escrituras dizem da forma correta como eu devo transportar a arca da aliança? Como eles não tinham uma resposta pronta naquela tarde, naquele dia, a alternativa que Davi encontrou foi deixar a arca da aliança na casa de Obed-Edom. E é exatamente aqui que a história ela muda de tom. Se pela manhã nós vimos o perigo de tratar a presença de Deus de forma leviana, agora nessa noite nós veremos a bênção que acompanham todos aqueles que honram a presença do Senhor do jeito certo. No verso de número 11 que nós lemos, diz assim que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Vejam, meus irmãos, que onde a presença de Deus é bem recebida, a casa inteira é abençoada. Pelo simples fato da arca da aliança, que representa a presença de Deus, ficar na casa de Obed-Edom, tanto ele como toda a sua casa foram abençoados. Eu tenho para mim que a presença de Deus, ela é, no mínimo, transformadora, sobrenatural e transbordante. Por que eu digo transbordante? Tente imaginar eles vendo a família de Obed-Edom, vendo aqueles homens entrando com a arca da aliança dentro da casa deles. E eles sabendo o que acabara de acontecer com a vida de Uzá, alguém que perdeu a vida pelo simples fato de tocar. E eles vendo aquele objeto entrando na casa deles. Tente imaginar o temor, o respeito, a reverência e talvez até mesmo o medo de como que eu devo me comportar, como que nós devemos ser, como que nós devemos estar agora que a presença do próprio Deus está na nossa casa. Eu penso que a presença de Deus na casa de Obed-Edom não foi apenas algo espiritual no sentido abstrato. Eu acredito que a presença ali da arca, da presença do Senhor, causou de fato um profundo temor, respeito e reverência diante da presença de Deus. Quando uma família ela tem consciência de que a presença de Deus está presente, as palavras mudam, as atitudes mudam, o ambiente todo muda. Eu imagino que naquele lar, o temor da presença santa de Deus produziu posturas mais respeitosas, produziu atitudes mais bondosas, relacionamentos mais saudáveis entre pais e filhos, entre irmãos. E tenta imaginar, queridos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, de carne e osso, entrar na sua casa, de modo visível, de modo que você consiga ver Jesus entrando na sua casa, Jesus sentando ali à mesa junto com a sua família. Tente vislumbrar essa cena. Eu tenho certeza que o tom da voz no ambiente dessa casa vai mudar. Eu tenho certeza que as reações serão muito mais brandas, que o perdão irá fluir muito mais facilmente.
A presença de Deus, além de produzir essa transformação na vida e na família de Obed-edom, eu acredito que ela também traz uma influência sobrenatural. No verso de número 12 que nós lemos, diz que disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Aqui nós encontramos algo que vai além do esforço humano. Aqui nós vamos ver que há coisas na nossa vida, há áreas da nossa vida que nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos alcançar sozinhos. Existe a proteção, existe livramentos, portas abertas, existe a provisão de Deus, a presença de Deus. Ela traz um agir invisível, silencioso, mas poderoso, atuando em nosso favor. Eu lembro que há muitos anos atrás, acho que até no começo da minha conversão, eu li um livro de uma mulher que ela era ex-satanista. E ela compartilha, ela se converteu e ela conta o seu testemunho de conversão e do agir de Deus. E ela fala que enquanto ela ainda era satanista, no lugar de uma mata onde ela fazia os seus trabalhos, ela e os seus companheiros perceberam uma influência que estava atrapalhando os trabalhos macabros que eles faziam. E eles foram pesquisar e souberam que próximo dali, daquela mata, havia uma casa, cuja família era uma família cristã. Então, essa mulher, que era um grau muito alto no satanismo, ela reúne outras pessoas também renomados e poderosos, e eles fazem todo um trabalho com a intenção de matar aquela família. No livro tem os detalhes, fala do trabalho que foi feito, da cerimônia que foi feita, e no espiritismo eles falam que eles saem, o espírito consegue sair do corpo, e eles foram até aquela casa, até próximo daquela casa onde morava aquela família. E no livro ela relata que quando eles estavam se aproximando daquela casa, eles conseguiram avistar a casa, mas chegou a certo ponto que havia uma barreira invisível, que eles, por mais que eram poderosos, eles não conseguiam passar. Eles conseguiam ver ao redor daquela casa anjos fortes, altos, alados, um do lado de outro, em volta daquela casa. E por mais que eles queriam chegar mais perto, eles eram impedidos. Ela compartilha no seu livro que ela acredita que aquela família nem imaginava o que estava prestes ou o que poderia acontecer com aquela família. E muito provavelmente aquela família, antes de dormir, fez aquela simples oração: Senhor, obrigado por esse dia, nos dê uma boa noite de sono, nos proteja em nome de Jesus, amém. Sem eles saberem de nada, Deus estava guardando aquela casa e aquela família. Queridos, vocês não têm noção do poder sobrenatural da presença de Deus em nossas vidas. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos livra, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem produz o que nós precisamos, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle. Amém, queridos? Eu já testemunhei na minha vida a provisão de Deus chegando em momentos e por meio de pessoas que eu nunca pude imaginar. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que em momentos de escassez, Deus entrou com a providência na hora certa. Isso é o agir sobrenatural do nosso Deus. Amém, queridos? E a bênção da presença de Deus
além de ela ser transformadora, além de ela ser sobrenatural, essa bênção, ela transborda. A bênção que repousou sobre Obed-edom não ficou restrita a ele, alcançou toda a sua casa. A presença de Deus, ela nunca produz isolamento espiritual. A presença de Deus nunca vai produzir uma arrogância ou uma soberba. Quem carrega a presença de Deus, ela não arrota a santidade. Ela não se acha melhor do que os outros. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela nunca vai afastar as outras pessoas. Uma pessoa que é transformada pela presença de Deus, do Deus Santo, ela se torna uma bênção para todos que estão ao seu redor. Foi assim com a casa de Obed-edom. A bênção na vida deles foi tão visível que os vizinhos conseguiram reparar, os vizinhos começaram a olhar que algo diferente começou a acontecer depois que a presença de Deus se instalou na casa de Obed-edom. E eles começaram a contar um para o outro do que estava acontecendo, das bênçãos que estavam acontecendo na vida e na casa de Obed-edom. E essas notícias foram se espalhando, até chegar aos ouvidos do rei. É isso que diz no versículo 12, leia comigo novamente. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Queridos, eu quero lembrar que Davi já tinha tentado buscar a arca da aliança, mas havia sido frustrado porque tentou da maneira errada. Mas quando Davi soube de que Deus estava abençoando a vida e a casa de Obed-edom, Davi ele pensou: eu não quero somente essa bênção, eu quero o Deus dessa bênção. Eu quero esse Deus, eu quero levar a presença de Deus para Jerusalém, eu quero que Ele governe a minha vida, que Deus governe essa nação. E nessa segunda tentativa, Davi ele busca do jeito certo, Davi ele teve êxito na sua busca pela presença de Deus. E meu objetivo aqui nessa noite é compartilhar com vocês pelo menos 7 atitudes que Davi tomou, que são essenciais, fundamentais na busca pela presença de Deus. Quem deseja ter a presença de Deus na sua vida, levanta a sua mão. Queridos, se você puder, anota, eu vou ser muito conciso, passarei de forma rápida esses 7 pontos, mas se você puder, anota, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida. Em primeiro lugar, a primeira atitude que Davi teve, ele teve iniciativa. Ainda no versículo 12, na parte B, vai dizer: então Davi foi até lá. Davi, ele não ficou esperando algo ruim acontecer. Davi, ele não ficou esperando alguém convidar. Ele simplesmente foi. Se você deseja buscar e ter a presença de Deus na sua vida, você tem que tomar uma iniciativa. É você que tem que dar o primeiro passo. Eu quero esse Deus. Se você deseja se batizar, eu não preciso ficar esperando alguém me convidar, alguém fazer um apelo. Não, já levanta sua mão, já procura os pastores. Eu quero me batizar, eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero a presença de Deus. Você que tem que ter a iniciativa. Você que é casado, eu não tenho que esperar o meu cônjuge tomar uma decisão. Eu não tenho que esperar os meus pais fazerem algo. Não. Isso é individual, você tem que tomar a iniciativa. A segunda atitude que Davi teve é que ele não terceirizou. Davi, como rei, ele tinha toda a autoridade, ele podia muito bem ele dar uma ordem
aos seus conservos e fala assim: olha, vão até a casa de Obed-edom e tragam a arca da aliança para mim. Se isso acontecesse, se isso estivesse escrito nas Escrituras, nós iríamos ler isso na Bíblia e ver que Davi era alguém que se preocupa com a presença de Deus e que Davi mandou buscar a arca de Deus. Nós iríamos até mesmo achar louvável pelo fato dele se preocupar com a arca de Deus. Mas Davi, ele queria fazer algo melhor do que isso. Davi não quis que ninguém fosse por meio dele, que ninguém fosse representando ele. Ele mesmo, ele desejava ter um relacionamento com Deus, e por isso que ele foi pessoalmente buscar a arca de Deus, buscar a presença de Deus. Esses dias atrás eu encontrei um irmão que é cristão, um irmão da igreja, que há tempos não está na igreja, e conversando com ele, ele começou a compartilhar: olha, o meu irmão se converteu, o meu irmão está aí na igreja, o meu vizinho também, eu tinha convidado uma vez, e agora ele está na igreja e tal, e falando das pessoas, de todos ao seu redor, e eu perguntei para ele: mas amigo, e você? Você está indo na igreja? Você está buscando a Deus? Não, pastor, sabe o que é? Por causa disso. Eu falei: meu irmão, você tem que fazer isso, cara. Não adianta todos ao seu redor estar buscando. Queridos, com Deus não tem dessa de você querer terceirizar. Não, minha esposa é uma mulher de Deus. Não, eu sou filho de pastor. Não, é porque... Não, é você. Não, a questão de ter presença de Deus é você que tem que buscar, não pode terceirizar. Amém, queridos? A terceira atitude que Davi teve é que ele buscou da maneira certa, de acordo com a palavra de Deus. No versículo 13 diz assim: quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho. Percebam que aqui, a arca, nessa segunda tentativa, a arca não está sendo carregada por uma carroça. Os homens estavam carregando a arca de Deus, ou seja, Davi, ele buscou informações como que tem que se transportar da arca de Deus, é assim, 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 assado. Então Davi, ele se preocupa e ele faz exatamente como diz as Escrituras, ele pratica as Escrituras, conforme diz ali em Números 14. Se você deseja buscar a presença de Deus, queridos, em nome de Jesus, busque conforme a palavra. Leia, medite, estude, se debruce, venha na IdoLife, procure um grupo de comunhão, sabe, se debruce. Hoje a doutora Fernanda falou: pastor, estou querendo comprar um dicionário bíblico, qual que é melhor? É isso, queridos. A gente investe em tantas coisas fúteis da nossa vida e deixamos de investir naquilo que vai trazer a presença de Deus, com aquele que a gente vai passar a eternidade. Compre uma Bíblia de estudo, você vai ver que vai te ajudar tanto nos seus devocionais diários, você vai ter muito mais bagagem. Mas nós temos, se desejamos ter a presença de Deus, nós precisamos fazer isso da maneira certa, de acordo com a palavra de Deus. Em quarta atitude que Davi teve, é que ele buscou a Deus com todas as suas forças. Leia comigo o verso de número 14. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Queridos, Davi dançava com todas as suas forças. Davi queria mostrar para Deus: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te desejo, Senhor, eu farei o meu melhor, tudo que eu posso eu vou fazer o melhor para o Senhor. Para o Senhor eu darei o meu melhor. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando perguntaram para Jesus qual que era o maior mandamento, e Jesus ele vai dizer, lá em Marcos 12:30, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de
toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O amor, queridos, ele não é um sentimento, o amor é uma ação, o amor é o que ele faz. Deus, ele demonstrou o amor dele por nós, não através só de palavras, foi através de atitude. Deus deu o seu melhor por amor a nós. Deus deu o seu próprio Filho para nos resgatar. Amém, queridos? Em quinto lugar, a quinta atitude que Davi tem, Davi, ele coloca Deus no trono do seu coração. No verso de número 15 diz: assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. As trombetas eram tocadas quando um novo rei era proclamado. Ou seja, Davi estava levando a arca da aliança para Jerusalém, capital de Israel, ao som de trombetas, anunciando de que o verdadeiro rei de Israel estava chegando. Queridos, Davi coloca Deus no centro do comando, e não era apenas de forma simbólica. Nós vamos ver no decorrer da vida de Davi, que sempre que ele ia tomar alguma decisão, se quando tinha uma guerra, se vinham participar ou não daquela guerra, Davi consultava o Senhor. E Deus não só falava vai ou não vai, como Deus além dava as estratégias daquela guerra. Queridos, nós vamos ver que todos nós precisamos colocar Deus no centro do nosso coração, para governar a nossa vida, governar as nossas decisões, porque uma vez que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, agora é Ele que tem que reinar. Nós temos que falar como Paulo, Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Amém, queridos? Em sexto lugar, a sexta atitude que Davi teve é ame o seu próximo. No verso 17 ao 19 diz: trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Davi, ele podia pensar: bom, meu compromisso é com Deus. Eu fui buscar a presença de Deus, eu fiz a minha parte, a presença de Deus está comigo, eu ofereci holocaustos, eu cumpri o meu papel, agora eu vou descansar. Foi isso que Davi fez? Não. Note aqui que Davi, ele não teve um pensamento egoísta, Davi não pensou somente em si, ele não se preocupou apenas com a sua edificação pessoal. Davi, ele não só abençoou o povo e abençoou a sua família, mas ele teve a preocupação de alimentá-los. Queridos, a Bíblia fala, nesse texto que lemos, diz que todo o povo de Israel foi junto buscar a arca do Senhor. A gente não consegue prover um pedaço de pão e bolo de uma hora para outra, só Jesus para multiplicar os pães. Davi não era Jesus. Ou seja, quando Davi ele foi para buscar a arca da aliança, ele planejou tudo isso. Ele pensou: olha, nós vamos ter que ir lá em outra cidade, são vários holocaustos, isso vai levar um dia inteiro, o povo vai ficar com fome, eu não posso despedir o povo com fome, eu preciso alimentar esse povo. Foi algo planejado, pensado, preocupado com o povo. Por isso, queridos, um grande erro da nossa geração é pensar que ser cristão trata-se apenas da minha salvação, da minha vida com Deus. Então a pessoa, ela entra na igreja, ela presta seu culto, ela sai da igreja e ela pensa que a vida cristã se resume nisso. Não é. Esse é um grande engano. Quando uma pessoa se converte, essa pessoa ela é adotada como filho de Deus e ela passa a ser parte da família de Deus.
De maneira tal, queridos, que quando Jesus ele fala assim, olha, eu estive com fome e não me deste de comer, eu estive com frio e não me vestiste, eu estive preso e não me visitaste, e eles perguntaram, quando que fizeram isso? Quando um dos meus pequeninos passou fome e vocês não deram de comer, quando passaram frio e não deram de vestir. E Jesus ele vai dizer assim, que tudo que fizerdes a um dos meus pequeninos, estão fazendo para mim. Entenda uma coisa, queridos, que o amor que nós temos por nosso Deus, que é invisível, ele é evidenciado pela maneira como eu trato o meu próximo. Amém? Glória a Deus. Em último lugar, a sétima atitude que Davi teve foi ser uma bênção para a sua família. No verso 20 diz, Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Davi não voltou para casa a fim de descansar. Davi não voltou para casa a fim de assistir o jogo de futebol. Davi buscou a Deus e voltou para casa a fim de, com o propósito de abençoar a sua família. Vocês já ouviram aquela história que uma criança chega para o seu pai e fala assim, nossa pai, eu queria muito morar na igreja. E ele fala, mas por que você quer morar na igreja? Porque na igreja você trata tão bem as pessoas, na igreja você é tão amoroso, na igreja você é tão sorridente, diferente daqui de casa. Queridos, em nome de Jesus, é totalmente incoerente uma pessoa que se diz ser cheio da presença de Deus, um homem que diz, eu estou cheio da presença de Deus, e não amar e respeitar a sua esposa. Não existe parâmetro bíblico para uma mulher que fala, eu sou cheia do Espírito Santo, mas não consegue respeitar o seu marido. De um pai, uma mãe, que diz ser cheia do Espírito Santo, mas não é um bom exemplo dentro de casa, e nem um filho que não honra os seus pais. Queridos, quando nós somos cheios da presença de Deus, nós somos uma bênção para a nossa família. Agora, eu não posso deixar de falar que a nossa busca por Deus, que ela será um mar de rosa, vai ser tudo tranquilo, porque não é verdade. É normal e até esperado que haja adversidades querendo te frear e até te desestimular na sua busca pela presença de Deus. Com Davi não foi diferente. No verso 16 vai dizer assim, enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela encheu-se de desprezo por ele. E no verso 20 vai dizer, quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse, como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Querido, se há alguém que quer atrapalhar, que quer te frear na sua busca por Deus, este é o diabo. E ele fará de tudo para que você desista. Ele vai usar o mundo para te parar. Ele vai usar, às vezes, o ambiente da faculdade, o ambiente do seu trabalho. Às vezes ele vai usar até mesmo no seu ciclo de amizade. E às vezes ele vai usar pessoas que a gente menos espera, que são pessoas da nossa própria família. Eu conheci um casal que a mulher falou assim, que a mulher ela tinha que buscar o marido dela no bar, porque ele não tinha hora para voltar para casa. E quando o marido dela se converteu, ela falava assim, eu prefiro buscar o meu marido no bar do que buscar numa igreja. Eu já vi pessoas, filhos que foram deserdados pelos pais, pelos simples fatos de se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesse texto, ele diz que Mical, filha de Saul, uma das esposas de Davi, ao vê-lo dançando diante do Senhor, ela encheu-se de desprezo por ele. Ela poderia até discordar dele, mas a palavra diz que ela teve desprezo. Desprezo é desvalorizar uma pessoa, é desprezar
rebaixar aquela pessoa, e aquilo que outrora era só um sentimento. No verso 20 a gente vê que aquilo transformou-se em palavras de afronta, palavras para tentar envergonhá-lo, para tentar rebaixá-lo. Mas escuta isso, eu já estou terminando. O texto diz que Mical, ela olhou pela janela. Mical, ela não estava participando daquela adoração. Mical, ela não estava cantando, ela não estava adorando, ela não estava participando, ela estava apenas observando e julgando. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não participa do mover de Deus, muitas vezes critica quem está envolvido. Quem não participa do mover de Deus, critica quem está envolvido. Portanto, não se espante, não se atemorize, se na sua busca por Deus, pessoas que você menos espera, e às vezes até mesmo dentro da igreja, venha a ser usado pelo inimigo para tentar te frear e te parar. Mas não pare, avance, faça como Davi reagiu. No verso 21 e 22 ele diz: Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos, mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. Querido, se você estiver buscando a Deus de forma genuína, sincera e de acordo com a palavra de Deus, e se pessoas se levantarem tentando te criticar, diga a elas: eu faço o que faço, não para agradar a homens, mas para agradar o meu Deus Todo-Poderoso, que me amou, que me resgatou, que me perdoou, que me fez uma pessoa nova. Se tentarem te diminuir e te envergonhar, diga a ela: eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Não vou parar, eu vou avançar. Sabe por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que conservam a fé e na vida, conservamos a fé para a conservação da alma. Amém, queridos? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Davi, ele foi um homem que entendeu algo essencial. O trono de Israel só faria sentido se ele estivesse no trono. É por isso que ele trouxe a presença do Senhor para o seu coração e para o seu reinado. Davi, ele fez de Deus o seu rei. Ele entregou o trono do seu coração nas mãos do Senhor. Não foi à toa que Davi se tornou um dos maiores, ou o maior rei de Israel visto na história. Não é à toa, queridos, que a gente vê as conquistas que Deus concedeu a Davi, o patamar que Deus elevou a Israel. Tudo porque Davi buscou a Deus do jeito certo. Tudo porque Davi buscou a presença de Deus. E quando nós olhamos para Davi, nós somos levados a olhar para alguém maior do que ele. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa lista que eu compartilhei para você, dessas atitudes que Davi teve, quando nós olhamos para Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele fez isso por amor ao Pai e por amor a nós. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Jesus tomou a iniciativa. Ele não ficou esperando alguém fazer isso. Nós vamos ver que Jesus, ele não terceirizou. Jesus não mandou um anjo para vir nos salvar.
Ele próprio saiu do céu e veio a essa terra por amor a mim e a você. Jesus, Ele cumpriu as Escrituras, Ele serviu com obediência, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Tudo que Ele fez foi para agradar o Pai, não por egoísmo, foi por amor a mim e a você. Jesus é a maior bênção que nós podemos ter na nossa vida e na nossa família. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém acessa a presença de Deus, a não ser por Ele. Que assim como Davi, nós também possamos buscar a presença de Deus e fazer dela a nossa principal prioridade. Amém? Feche teus olhos. Quando Davi não conseguiu trazer a presença na primeira tentativa, o texto diz que ele não abençoou o povo, ele não abençoou a sua família. Somente quando Davi fez da maneira certa, somente quando Davi buscou e conseguiu a presença de Deus, foi que Davi abençoou o povo e abençoou a sua família. Davi, ele só conseguiu abençoar a sua família, porque ele, nesse momento, ele estava na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença de Deus, a bênção do Senhor, ela flui, ela transborda e alcança outras pessoas. Em nome de Jesus, você será uma fonte a jorrar da presença de Deus. Você será um canal de bênção no seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus amigos. Você será uma fonte de bênção para a glória de Deus, não por quem você é, não porque você tem um coração bom, mas porque a presença de Deus está na sua vida. Feche teus olhos, fale para o Senhor: Senhor, eu te quero. Senhor, eu te desejo, eu te anelo, eu preciso de Ti. Senhor, em nome de Jesus, hoje estamos aqui na Tua casa, e hoje nós reconhecemos que nós temos acesso à Tua presença, foi porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. O véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado, e hoje nós temos acesso à Tua santa e gloriosa presença. Nós queremos te dizer, Senhor, nós somos gratos. Senhor, muito obrigado pela Tua presença. E o meu desejo, e o desejo do Teu povo, é sermos cheios do Teu Espírito Santo. Habita em nós, Senhor. Encha-nos, encha a Tua igreja do Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida transformada, uma vida sobrenatural, uma vida transbordante da Tua presença e das Tuas bênçãos. Ah, Deus, em nome de Jesus, abençoe esta casa, abençoe essa família, abençoe, Senhor Deus, esse negócio, Senhor Deus, a empresa, abençoe, Deus, em nome de Jesus, que pessoas venham Te conhecer, Senhor, através das vidas que estão aqui hoje buscando a Tua presença, de homens que se comprometerão a serem melhores pais por temor à Tua presença, mulheres que serão melhores esposas porque têm a Tua presença, pais que serão bênção na vida dos Teus filhos por causa da Tua presença, filhos que honrarão os seus pais por causa da Tua presença. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos e Te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Sê Tu uma bênção. Amém? Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Você pode declarar isso, diga.
eu e minha casa, Senhor, te serviremos. Peça para Ele, vamos. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, eu te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele, sim, Jesus. A rocha em quem minha casa está firmada. Ele enche a nossa casa com a tua presença. Enche-nos, Jesus. O amor que alcançou a minha casa, Ele. Levante as suas mãos. Meu Jesus, eu te entrego minha vida. Nós te entregamos, Deus, te damos o nosso lar. Aleluia! Você está aplaudindo ao Senhor? Pode ser o melhor, meu irmão. Deus é bom. Enquanto o pastor estava pregando, eu lembrei que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós queremos entregar tudo a Ele e com temor seguir, nós vamos fazer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem deseja aqui que isso ocorra, levanta a sua mão. Você foi abençoado nessa noite, meu irmão? Eu fui. Eu desejo muito que eu e minha casa realmente sirva esse Senhor com temor, com respeito, com reverência, principalmente nesses dias em que nós estamos atravessando, dias maus. Nós precisamos buscar a face dele, orarmos, jejuarmos e assim buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Oremos, baixemos a nossa fronte em nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, Senhor, o Senhor nos agraciou com esta palavra bendita para termos um lar abençoado. Oh, meu Deus, que passos maravilhosos que Davi deu, Senhor, para poder conseguir, meu Deus, esta bênção na sua vida e na vida da sua família. Não foi fácil,
mas ele conseguiu. E nesta noite nós fomos orientados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, em como seguir também a mesma jornada. Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Nos ajude, pois de nós mesmos não temos como poder fazer absolutamente nada. Aliás, o Senhor nos diz que sem Ti nada poderemos fazer. Por isso nos ajude. Agora leva-nos de volta para o nosso lar, Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana de orientação, de vitória contra esse mundo, contra o pecado, contra Satanás, contra a carnalidade, Senhor. Ó Deus, tira aquilo que desagrada o Senhor de nós, som do nosso coração. Proteja-nos, livra-nos do homem maligno, do homem mau, e que o amor de Deus o Pai e a graça bendita do nosso eterno e suficiente Salvador e Senhor Jesus Cristo, e a comunhão preciosa e doce e maravilhosa deste Espírito Santo do Deus vivo esteja sobre a vida de cada um de nós aqui e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre. Você em concordância diga amém bem alto, amém, e uma salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aleluia. Uma boa semana em nome de Jesus.